Hebreus capítulo 13. Vamos ler então. Seja constante o amor fraternal. Não negligencies a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos continuamente: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Amém. Pai Celestial, pedimos a Tua graça, Senhor, para repartirmos a Tua palavra nesse momento. Fala aos corações de cada pessoa que agora, Pai, está nos escutando, está nos ouvindo. Dá entendimento, Pai, nessa noite, e edifica, Pai, a fé, o amor, a compreensão de cada um, Senhor, acerca da fraternidade cristã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Nosso tema hoje, irmãos, tem a ver com o nosso tema geral aqui, que é sobre o DIP. Mas nós temos um tema específico que é fraternidade diante dos olhos e além deles. Fraternidade diante dos olhos e além deles. Bem, o que é fraternidade? O que é fraternidade? Todo ano a Igreja Católica, faz a campanha da fraternidade, Inclusive esse último ano deu uma confusão entre os católicos, por causa do tema, Pois bem, a fraternidade é basicamente a relação de afeição que existe entre irmãos. Então, o amor que existe entre irmãos é chamado de fraternidade. Afeição entre irmãos. A igreja, se a gente for olhar com cuidado o Novo Testamento, a igreja é a família de Deus. E na igreja, o pai dos irmãos, das irmãs, é Deus. Deus é nosso pai. Jesus Cristo é o nosso irmão mais velho. E logo, se nós somos uma família, se temos um pai, se temos um irmão mais velho, logo todos nós da igreja local somos irmãos. Na verdade, todos os crentes são irmãos. Irmãos através de Cristo, através de Jesus. Então nós devemos ter entre nós fraternidade. Devemos ter entre nós afeição, amor, cuidado uns para com os outros. E eu quero dividir essa reflexão em 3 partes, em 3 subtemas. Primeiramente, a primeira parte, primeiro tópico, a fraternidade de Jesus e dos seus discípulos.
Então, a base da fraternidade da igreja, ela está na pessoa de Jesus. Hoje eu estava refletindo sobre algo que eu ouvi de alguns mestres profundos no estudo da palavra, que nós devemos ler os livros do Velho Testamento, ler e meditar e aprofundarmos de tal maneira que em cada livro do Velho Testamento a gente encontre Cristo, a gente veja Jesus. Devemos ler cada livro do Velho Testamento e encontrar neles, ler até encontrar neles a pessoa de Jesus. Mas eu chego à conclusão que tem muitos pregadores que pregam o Velho e o Novo Testamento, e pregam o Novo Testamento e não encontram Jesus nem no Novo Testamento. Mas nós devemos encontrar Jesus em toda a Bíblia. E a base da fraternidade cristã é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. Então a Bíblia nos informa que Jesus amou os seus discípulos até o fim. João 13:1. Ele mesmo disse que ele veio não para ser servido, mas ele veio para servir. Jesus veio para dar sua vida em resgate de outros. Jesus veio preocupado com outros. Ele veio para se dar pelos outros. Ele veio para viver para outros. Ele veio para nós. Ele veio para você. Ele veio para mim. Em João 15:13, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E o apóstolo São Paulo, ele chega a dizer que talvez por alguém justo, alguém bom, talvez alguém ousaria morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, que deu seu Filho Jesus por nós, sendo nós ainda pecadores. Você pode dizer glória a Deus? E Jesus, ele teve afeto no passado pelos seus discípulos. O Evangelho não mostra somente o amor do Pai, mas mostra o amor do Filho unigênito. Mostra para nós o amor de Jesus, o afeto de Jesus. E enquanto Jesus caminhou com os seus discípulos, ele os amou, ele teve afeto por eles. E depois que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, Jesus derramou o Espírito da presença dele sobre os discípulos. Todos os filhos de Deus, todos que creram, todos que receberam a Cristo, todos que acreditaram no Evangelho, através do Espírito, se tornaram novas criaturas, novas naturezas, receberam o amor do Pai em Jesus pelo seu Espírito. E é isso que Romanos 5 fala, que é o lema, o tema desse ano de Portas Abertas. E hoje ele ainda continua tendo o mesmo afeto por nós, seus discípulos, como foi pelos discípulos do passado. Por quê? Porque Jesus, como diz Hebreus que nós lemos 13:8, ele é o mesmo de ontem, ele é o mesmo de hoje, ele é o mesmo para sempre. Para que ele garantisse o seu amor, ele garantisse a sua presença, a sua ajuda aos discípulos que viriam depois da sua assunção aos céus, ele nos deu o Espírito Santo. E Paulo fala que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Então todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que recebeu o Espírito Santo, tem dentro de si o mesmo amor que João recebeu, que Pedro recebeu, que
Tiago recebeu, que os discípulos receberam, que a igreja primitiva recebeu, porque Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. O seu amor pelos seus discípulos, pelo seu povo, pela sua igreja, não mudou, continua o mesmo. Deus nos ama, Jesus nos ama, da mesma maneira que amou a sua igreja no princípio dela. Você pode dizer glória a Deus? E João escreve: vede quão grande é o amor de Deus por nós. Queridos, se os primeiros discípulos de Jesus viveram a fraternidade no início, como igreja, família espiritual, hoje também deve acontecer conosco da mesma maneira. Como eu já falei, porque Jesus, Ele é o mesmo, Ele não mudou, e a presença dEle está conosco pelo seu Espírito, e isso não vai mudar, vai ser para sempre. Diga aleluia, diga glória a Deus. Então, quando Jesus nos manda amar, a ter afetos, a nos preocuparmos uns com os outros, não é uma palavra vaga, uma palavra sem forma e vazia, não é um corpo sem alma, um fantasma, alguma coisa impossível, alguma coisa da imaginação. Mas quando Jesus nos ordena a amar, Ele nos dá todas as condições de assim vivermos, através do seu Espírito, da presença do seu Espírito em nosso meio, em nossas vidas. Jesus continua conosco, Jesus continua em nosso meio, nos guiando, nos dirigindo, nos amando, nos confortando, nos consolando e nos usando pelo seu Espírito, para que nós também venhamos amar os nossos irmãos, nossos amigos em Cristo Jesus. Ele nos capacita com o seu Espírito. A presença de Jesus é real, queridos, e é justamente a fraternidade entre os irmãos, entre nós, é que faz a diferença nesse mundo. A nossa fraternidade, se nós não vivermos a fraternidade, o mundo não vai ver em nós Jesus. Se nós não nos importarmos uns com os outros, se nós não amarmos uns aos outros, o mundo não vai ver em nossas vidas Jesus. É preciso que haja entre nós fraternidade, porque somente assim o mundo vai crer que Jesus é real. Só assim o mundo vai crer que Jesus é verdadeiro. Precisa que entre nós haja a manifestação da fraternidade, do amor de Deus em Cristo Jesus. Em João 13, 34, 35, Jesus diz assim: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Irmãos, nós lemos a Bíblia, nós pegamos esse livro e nós lemos a Bíblia. Estamos aqui hoje abrindo o livro e lendo a Bíblia. Mas a maioria do mundo, eles não pegam a Bíblia para ler. Talvez alguns deixem aberto no Salmo 91 na estante e acham que isso é suficiente, não tem entendimento. Mas, queridos, a igreja é a Bíblia que o mundo lê. Se o mundo puder ler Jesus em nós, através da fraternidade, através do amor, o mundo vai crer que o nosso Deus é real, que o nosso Cristo é verdadeiro. Quando estão entendendo, diga amém. Segundo ponto que eu quero compartilhar: fraternidade diante dos nossos olhos. E eu quero
dividir esse tópico em duas partes. E é o versículo 1 do capítulo 13 de Hebreus. Porque a fraternidade, ela precisa ser exercida diante dos olhos dos que estão perto. Fraternidade, ela precisa acontecer diante das pessoas que nós vemos, pessoas que a gente conhece a vida delas. Olha, irmãos, nós temos uma coisa muito gravíssima que acontece na igreja. É que muitas vezes nós fugimos da verdade. Nós fugimos dos olhos dos irmãos. Nos escondemos. Quando a gente vai passando muito tempo convivendo com as pessoas, nós vamos nos conhecendo mais profundamente. E aí, quando vem à tona alguns defeitos que nós temos, alguns erros que nós temos, então o que nós fazemos muitas vezes? Nós saímos da igreja, nós mudamos de igreja, porque nós começamos a ser confrontados com a verdade daquilo que nós somos. Então nós estamos chegando num ponto de conversão, de sermos tratados por Deus. Às vezes temos que passar por uma vergonha. As pessoas vão saber que alguma coisa aconteceu com a gente. As pessoas vão descobrir que nós cometemos um pecado. E alguns vão nos julgar e vão nos condenar. Mas se eu aceito um processo, e eu me humilho, e eu me quebranto diante de Deus e diante da igreja, é muito provável que eu vou... É como se eu passasse pela fornalha, pelo fogo, e eu saio lá na frente, com a minha fé provada, testada e pronto, aprovado para o ministério, para o serviço, para o reino de Deus. Mas, se eu não aceito o processo, quando vem à tona o meu pecado e o meu erro, eu prefiro ir para outra congregação, e lá ninguém me conhece, então eu chego com o meu talento, eu sou então recebido, eu passo a ser um candidato número 1 para ser usado pelo diabo, com a mentira, com a hipocrisia, com a falsidade, buscando meus próprios interesses. Isso não vai longe. Isso não vai longe. E não vivemos a santidade que Deus nos chamou. Então a fraternidade, ela precisa ser vivida com as pessoas de perto. São Paulo, ele diz que nós devemos cooperar principalmente com os domésticos da fé, fazer o bem, Gálatas 6:10, fazer o bem principalmente aos domésticos da fé. Não devemos ter vergonha de fazer o bem para os nossos irmãos que precisam, que necessitam, fazer o bem para as pessoas que são da igreja, que precisam de algo que nós podemos partilhar. Não devemos nos envergonhar, não devemos nos omitir. E se nós tivermos com alguma necessidade, seja ela material ou espiritual, não podemos nos calar, precisamos abrir, precisamos falar, compartilhar, mesmo correndo risco de pagar o mico, de ser ridicularizado, de alguma coisa de mal acontecer, mas não tem como, precisamos nos abrir para que a gente possa exercer uns aos outros, que a palavra de Deus nos ensina. Confessai vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Precisamos viver a paternidade diante dos nossos olhos, com pessoas que estão próximas de nós.
Muitas vezes, irmãos, na vida do cristão, muitos não querem se envolver. Eles não querem correr o perigo de serem cobrados por alguma coisa. Talvez alguns tenham medo de uma cobrança. Talvez alguns tenham medo de uma crítica. Mas, irmãos, sabe qual é o problema da gente ter medo de crítica e de cobrança? É porque nós queremos proteger a nossa reputação. Nós estamos olhando para nós mesmos. Nós estamos preocupados com o nosso próprio nome. Nós estamos preocupados com o nosso próprio eu. Mas Jesus, ele veio morrer na cruz. Jesus veio ser zombado na cruz. Jesus veio sofrer na cruz, derramar o seu sangue na cruz. Jesus veio ser enganado, negado, traído. Jesus veio porque só assim Ele nos amou, só assim Ele nos resgatou, só assim Ele nos salvou. Queridos, quando nós queremos seguir a Cristo, fazer a vontade de Jesus, nós precisamos correr riscos em relação à nossa reputação. Precisamos correr risco de sermos criticados, zombados, abandonados. Precisamos correr risco de sermos mal compreendidos. Se nós seguirmos a Jesus, como Jesus fez, nós vamos correr esse risco. Então não devemos ter medo de nos envolver. Devemos ser honestos. Se alguma coisa incomoda, fala. Se alguma coisa não está legal, reparte. Se alguma coisa está legal, o que mais gera confiança, credibilidade, ânimo, encorajamento é a verdade, é a transparência. E a Bíblia diz que Deus é luz. A Bíblia diz que no céu o mar que há no céu é de cristal, é transparente, né? A Bíblia diz que quando Jesus se manifestou no monte da transfiguração, Ele se transfigurou, Ele brilhou. João 1,7 diz que Deus é luz. Aquele que segue a Deus anda na luz, porque Deus é luz. Então, quanto mais nós formos verdadeiros e transparentes, mais nós vamos estar amadurecendo, mais nós vamos estar crescendo. Quanto mais eu me omito, quanto mais eu me escondo, quanto mais eu fujo, mais eu continuo sendo criança, mais eu continuo vivendo na mesma altura espiritual. Muitas vezes, irmãos, na minha romanticice, nem sei se tem essa palavra, mas na minha maneira de ver as coisas com muito romantismo, quando eu pensava no discipulado, quando eu pensava em alguma coisa, eu sempre pensava no cristão discipulando um cristãozinho na fé, um cristão, um pastor, um líder carregando uma criancinha na mão. Mas, querido, Jesus quer nos ver todos crescidos. Jesus quer ver todos nós amadurecidos. O propósito de Deus é que todos nós sejamos maduros na fé, varão perfeito, que nós discernamos o certo e o errado, discernamos o falso ensino, discernamos o falso profeta, vamos discernir a verdade, discernir o caminho, discernir por nós mesmos, que eu perceber por mim mesmo que esse caminho está errado, que não precise ficar ninguém tendo que ser o meu policial para dizer para mim,
para me ficar perguntando, porque se por acaso ele disser que não tem problema, aí eu faço. Não, queridos, isso é criancice, mas Deus quer que nós cresçamos e discernamos o caminho que estamos vivendo e escolhemos o caminho, devemos escolher o caminho de Cristo, o caminho do Evangelho, o caminho da vontade de Deus para nossas vidas. Quando estão entendendo, diga amém. Deus quer filhos maduros. Irmãos, quando minha filha mais velha era de menor, teve uma noite que ela sempre chegava em casa às 7 horas da escola, mas um dia ela não chegou, e eu comecei a procurá-la, até que eu encontrei ela com o partido da UNE. Ela estava envolvida na eleição da UNE, União Nacional dos Estudantes, aqui em Imperatriz. E ela estava lá com a turma, esperando o resultado, para saber se eles iam ganhar ou não aquela eleição. E ela não me disse nada, eu encontrei ela lá, no meio daqueles jovens. Disse: minha filha, vamos para casa agora. Ah, pai, não sei o que. Vamos para casa agora. Você nunca saiu, você nunca ficou tarde na rua, você nunca foi para algum lugar sem que você me dissesse, e você veio para cá e você não me disse nada. Uma hora dessa, eu estou te procurando já faz mais de horas. Minha filha, vamos agora para casa. Aí o candidato lá: não sei o que, eu não quero nem saber, meu amigo. Bora, minha filha. Levei para casa, pronto, acabou a história. Ela tinha menos de uns 17 anos talvez, mas agora, irmãos, ela tem 30 e poucos anos, 31. Ela já é madura. E ela disse: pai, eu vou para os Estados Unidos com a família do meu namorado. Eu posso proibi-la? Ela é formada, tem seu próprio emprego, mora fora do país. Eu posso proibi-la, irmãos? Ela foi. Ela é de maior, ela tem responsabilidade, ela sabe o que ela está fazendo. Se ela errar, ela arca com o erro dela. E ficou noiva lá. Ficou noiva. Gente que amadurece, gente que cresce, é responsável pelas suas próprias decisões, suas próprias escolhas, os seus próprios caminhos. Vão responder diante de Deus. Espiritualmente, nós temos que deixar de ser criança e nos tornarmos maduros em Cristo Jesus. Jesus não vai vir buscar uma noiva adolescente, uma noiva criança. Jesus vai vir buscar uma noiva preparada, adornada, pronta para o casamento. E você precisa entender que para você ser parte no arrebatamento da igreja, quando Jesus vier, você precisa crescer espiritualmente. E não se cresce espiritualmente somente lendo Bíblia, somente lendo livros. Você vai ter conhecimento, mas você não cresce espiritualmente somente com leitura bíblica. Porque se fosse por causa de leitura, irmãos, eu era o homem mais santo do mundo, e eu sei que eu não sou. Porque eu já li muito a Bíblia. E até cheguei a pensar numa época que por causa disso eu era santo. Mas eu vi que não era. Da maneira pior possível que você possa imaginar. Indo para taca, indo para o blefo, indo para a sarjeta espiritual. Mas sabe quando é que a gente cresce? É nos relacionamentos. A gente cresce é na fraternidade, é na convivência com os irmãos.
com as irmãs, com as pessoas, é a gente convivendo com pessoas maduras, com pessoas com uma maturidade de jovem e até com pessoas novas na fé, crianças. É a gente entendendo que com esse pequeno o relacionamento é de um jeito, com esse outro o relacionamento é um pouco mais maduro, e com esse outro que já cresceu bastante, a conversa é mais séria e a gente vai juntos crescendo até a volta do Senhor Jesus Cristo. Como estou entendendo, diga amém. Então, queridos, precisamos exercer essa fraternidade diante dos nossos olhos. Então, a primeira parte é: permaneça o amor fraternal. Hebreus 13:1. E a parte 2 é: não vos esqueçais da hospitalidade. Primeira parte: permaneça. Isso que eu falei antes não estava aqui no script, viu? Mas vamos voltar para o script aqui. Então, permaneça o amor fraternal, não vos esqueçais da hospitalidade, é a segunda parte. Então, a primeira parte: permaneça o amor fraternal. Irmãos, quando nós conhecemos a Cristo de verdade, nasce em nosso coração um grande amor. É depositado em nosso coração um grande amor. O amor de Jesus, ele entra em nosso coração. E nós experimentamos esse amor. Eu não sei como aconteceu com você a sua experiência com Jesus, mas a minha experiência com Jesus me levou a orar, me levou a jejuar, me levou a ler a Bíblia. Eu não queria ser pastor, eu não queria ser pregador, eu não queria nada, a não ser Jesus mesmo. Eu tinha uns 15 anos. Não queria impressionar ninguém. Realmente o primeiro amor, o amor de Jesus entrou em meu coração. E assim foi a maneira que eu fui despertado diante dele. Porque antes eu não lia a Bíblia, eu não entendia. Antes eu não orava, eu fingia que eu orava. E antes eu não jejuava também. Mas depois que eu conheci o amor do Senhor, isso me levou a querer estar na presença dele. Não foi ninguém que me deu uma ordem específica, não foi ninguém que me disse que deveria ser assim, mas dentro de mim nasceu um desejo, uma sede de Deus. E eu pergunto para você: quando você se converteu, como é que foi? O que foi despertado no seu coração? O que foi que nasceu dentro de você quando você conheceu a Cristo? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo seu Espírito quando nós cremos, quando nós recebemos o revestimento do Espírito Santo, quando nós temos experiências com Ele, vai sendo colocado dentro de nós esse amor. Esse amor. E nós passamos a amar os irmãos. Nós passamos a amar a igreja. A gente ama o nosso pastor. A gente ama o nosso líder. A gente ama os nossos irmãos. A gente ama algumas irmãs que a gente sabe que ora pela gente, que não fala com a gente, que tem autoridade. A gente ama pessoas na igreja, na comunhão, nos relacionamentos. A gente ama pessoas que nos aconselham. A gente ama a igreja, ama. O amor está em nossa vida, em nosso coração, forte. E a gente quer ajudar. A gente quer dar uma oferta. A gente quer dar um salário de oferta. A gente faz voto com Deus de ajudar missões. A gente, quando diz quem quer ser um missionário, um pastor, servir a Deus, a gente vem na frente chorando. E eu quero, Deus, me usa. Assim é a experiência de alguém que recebe o amor de Deus. Recebe. Mas só, queridos, que a palavra está dizendo aqui: permaneça o amor fraternal. Se a palavra está dizendo permaneça, o que pode acontecer? Pode ser que esse amor se esfrie. Pode ser que esse amor
se apague, pode ser que esse amor se perca, porque ele está dizendo: permaneça o amor fraternal, permaneça o amor da fraternidade dos irmãos. Pode ser que com o tempo venha escândalo, pode ser que com o tempo venha ofensas, pode ser que com o tempo venha experiências ruins com alguma coisa, pecado, o mundo, a carne, o diabo. Tantas coisas vêm para nos arrancar do amor fraternal, para nos roubar o amor fraternal, para nos arrancar do amor fraternal. Tantas coisas vêm. Então a palavra está dizendo: permaneça o amor fraternal, a convivência com a família. Em outras palavras, haja o que houver, permaneçam amando uns aos outros. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Vocês são irmãos em Cristo, são da mesma família, receberam o mesmo sangue de Jesus, receberam o mesmo Espírito da graça. Haja o que houver, finque o pé e permaneça firme no amor fraternal. Quando recebe, diga glória a Deus. Parte 2. Não vos esqueça da hospitalidade. Ou seja, sejam intencionais na fraternidade. A fraternidade entre nós não acontece por acaso. Não é uma coisa que brota do nada e se estabelece para sempre. A gente pode esquecer da hospitalidade. Por quê, pastor? Porque, irmãos, os cuidados do mundo, a profissão, a família natural, os amigos, tantas coisas, correria, ganhar dinheiro, comprar, adquirir, viajar, passear, tantas coisas pode nos fazer esquecer do amor entre os irmãos. Então a palavra está dizendo: não vos esqueçais da hospitalidade. Ou seja, está dizendo: convivam entre si, visite uns aos outros, comam juntos, celebrem alegria juntos, vitória juntos, orem uns pelos outros, ajude cada um ao outro em suas cargas, em sua dificuldade. Faça isso uns pelos outros. E quando ele diz: não vos esqueçais, ele está dizendo: tome a iniciativa, seja intencional, não espere pelo outro. A partir de você, faça. O que é que nós temos hoje, queridos? O que nós teremos, quer dizer, no segundo domingo de junho? O que é que nós estamos programando como igreja? No segundo domingo de junho, dia da Santa Ceia, e em todo o segundo domingo de cada mês. O que é que nós estamos planejando intencionalmente? Almoço de comunhão, almoço fraternal, domingo de comunhão, intencionalmente. O que é que nós vamos fazer? Vamos começar às 9 da manhã, classe bíblica, depois louvor, culto, pregação, ceia do Senhor, depois um almoço fraternal entre nós, onde todos são convidados a participar, onde nós queremos chamar amigos para que vejam que há fraternidade entre nós e vão crer que Jesus está em nosso meio, e nós vamos contribuir com isso. E isso apenas
um ponto de partida, não é tudo, é apenas o início. Porque devemos fazer isso de forma espontânea. Devemos fazer isso sem que haja uma programação oficial da religião, da instituição, mas que entre nós, no dia a dia, a gente possa se aproximar mais. E eu digo o seguinte: você convidou uma pessoa para uma comunhão com você, não a convide de novo, mas faça agora com outros irmãos. E vamos fazendo uns com os outros, e chamando uns aos outros, seguindo os protocolos, vigiando, levando máscara, álcool gel, o que for necessário, vacinando todo mundo na porta, o que for possível. Mas vamos viver a fraternidade espiritual. Vamos ser hospitaleiros, servindo uns aos outros com excelência. Cada um vai preparar o seu prato especial, que você sabe fazer, né? E quando eu penso nisso, eu penso que o irmão Antônio Carlos é o rei do arroz misturado, o irmão Everton é o rei do churrasco, e o Jeová nem se fala. Então, queridos, tantas coisas nós podemos preparar, e cada um mostrar o seu talento, a sua condição, e começarmos a viver ou relembrarmos a hospitalidade uns com os outros, e convidarmos pessoas para esse tempo. Vamos para o terceiro tópico, para a gente já se aproximar do final da mensagem. Diga assim: vamos lá, diga assim: faz de conta que você está dizendo assim, já vai terminar, faz de conta que você tá assim com esse sentimento aí. Você me empolga com isso, você me ajuda, né? Então vamos lá, terceiro tópico e último: fraternidade além dos olhos. Agora vamos falar de portas abertas. A fraternidade deve permanecer, a gente deve fazê-la permanecer, lutar para ela permanecer no Evangelho, e ela não deve ser esquecida. Não acontece uma vez no ano, uma vez no mês. Não, ela deve ser lembrada constantemente. Então nós vimos que a fraternidade, ela precisa acontecer diante dos nossos olhos, com pessoas que nós vemos, pessoas que convivemos. Mas essa fraternidade, irmãos, ela precisa ir além dos nossos olhos. Elas precisam alcançar mais distante. Por quê, pastor? Irmãos, quando eu tenho um filho, minha filha mais velha da família, embora seja nova ainda, vai que ela está assistindo essa mensagem, né? Vai assistir depois, né? Vamos falar que ela ainda está nova, né? E realmente ela está nova. Ela não está no Brasil. Ela mora na Argentina. Mas eu amo a minha filha na Argentina, como eu amo os meus filhos aqui no Brasil e aqui na igreja. Eu a amo do mesmo jeito que eu amo os meus filhos aqui na minha casa ou próximo. Eu amo os que estou vendo e amo quem eu não estou vendo, porque é minha filha. Eu aproveito para dizer, irmãos, que nunca na minha vida eu pensei em abandonar um dos meus filhos, ou não tratá-los como meus filhos. Nenhum deles, nunca na minha vida, nenhum momento. Queridos, se todo aquele que recebe Jesus como Senhor e como Salvador nasce espiritualmente, se torna filho de Deus, então não importa a nação que isso aconteceu, não importa aonde ela mora, aonde ela reside, em algum lugar do mundo tem alguém
nos lugares mais escuros da terra, nos lugares mais perseguidos da terra, mais sofredores da terra, mas se ali tem alguém que confessou o nome de Jesus, recebeu o Espírito Santo, querido, é meu irmão, é seu irmão, são nossos irmãos em Cristo Jesus. E aqui em Hebreus, a palavra está dizendo que devemos nos sentir encarcerados com eles, devemos nos sentir sofrendo a dor deles, encarcerados, perseguidos, presos, porque fazem parte da nossa família. É alguém que tem o mesmo sangue sobre eles, o sangue de Jesus, tem o mesmo DNA, o Espírito de Deus, são filhos do mesmo Pai, que é o nosso Pai, que é o nosso Deus, é da nossa família. Nunca os vimos, não contemplamos com nossos olhos, mas são nossos irmãos e devemos também exercer fraternidade com eles. Irmãos, enquanto eu estava vendo aqui a apresentação aqui dos vídeos, irmão, que coisa maravilhosa é a igreja, que coisa linda, irmãos, é a igreja de Jesus. Fraternidade com os que estão perto, fraternidade também com os que estão longe. O amor de Deus nos constrange. Aleluia. Queridos, o maior exemplo de fraternidade, como já falei, encontramos em nosso irmão mais velho. Como diz o pastor Tim Keller, Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho. Porque o irmão mais velho da parábola, ele não entrou na festa da recepção do irmão mais novo, porque aquela festa estava sendo patrocinada por ele, pelo irmão mais velho. Porque o filho mais novo já tinha levado a herança, o que restava era dele. E ele não estava nem um pouco feliz do pai usar o dinheiro que seria dele no futuro como filho. E ele não entrou na festa do irmão mais novo. Na verdade, ele, como irmão mais velho, ele deveria sentir a dor do pai e sair em busca no mundo afora por esse irmão para trazê-lo de volta. Mas ele, legalista, ele não aceitou, ele não quis, ele rejeitou o seu irmão. Mas Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho. Jesus, ele não apenas veio para nos salvar, mas também Jesus reparte a sua herança conosco como seus irmãos. E Jesus, ele não ficou no céu, ele desceu e veio atrás de nós, e nos encontrou, e nos achou, e nos resgatou pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Jesus é o nosso verdadeiro irmão mais velho. Louvado seja o nome de Jesus. É maravilhoso, irmãos, o Evangelho de Jesus. Eu confesso para vocês que quando eu vou meditando nessas coisas, mais eu fico desejando conhecer mais de Jesus, saber mais de Jesus. Isso conforta tanto o meu coração, alegra tanto a minha alma, me dá tanta alegria. Quanto mais eu sei da história, da vida, da morte, do amor, da ressurreição, do que Jesus fez por mim. Ele é o nosso exemplo. Como Ele nos amou como seus irmãos, devemos amar-nos uns aos outros e amar os irmãos que estão distantes. Os irmãos que pela sua fé são presos e perseguidos devem ter certeza que eles não estão sozinhos.
aqueles irmãos têm que ter certeza, irmãos, que tem uma igreja livre, que tem um povo livre que ora por eles, que oferta, que contribui, que intercede, que se sente preso juntamente com eles. Nós precisamos fazê-los saber que eles não estão sozinhos. Se fosse você, se fosse o seu filho, se você morasse na Coreia do Norte, na Eritreia, no Irã, como você ficaria feliz sabendo que lá no Brasil tem um povo pobre, materialmente falando, não tem grandes riquezas, mas estão amando, estão orando, estão ajudando, contribuindo, intercedendo, estão sofrendo juntamente com eles. Que Deus mova o nosso coração, irmãos. Que Deus mova as nossas entranhas, para que o amor de Cristo em nós possa chegar até esses irmãos, e nós sejamos como os braços de Cristo, como a mão de Cristo, que os abrace, que os console, que os conforte, e que eles sintam que não estão sozinhos, mas que existem pessoas que nunca os viram, mas por causa de Jesus os ama profundamente. Nós temos tudo, irmão, do Brasil. Nós temos liberdade, ainda pelo menos. Temos trabalho, temos roupas, casa, ar-condicionado, carro, moto, bicicleta. Pelo menos pagamos um aluguel, moramos numa casa razoável. Esses irmãos, queridos, estão entregando as suas vidas, entregando seus filhos, seus futuros, porque não negam o nome de Jesus, não negam a Cristo. Irmãos, eu não sei se alguém chegasse, botasse uma arma para o meu filho e dissesse para mim: se você não negar a esse Cristo, seu filho morre. Eu não sei, irmãos, o que eu faria. Mas muitos desses irmãos estão vivendo a fé até as últimas consequências. E o mais incrível, irmãos, e tem uma história de um pai diante desse conflito, nega a Jesus, ou seu filho morre, a sua mulher morre, e ele pronto a negar, para que a sua esposa e seus filhos não morressem. A própria esposa e o próprio filho disseram: pai, não nega, pai, não nega Jesus. E assim, irmãos, nossos irmãos estão sofrendo, e nós podemos, de alguma forma, com oração, com contribuição, com intercessão, demonstrar para eles que eles não estão sozinhos.